pra gente chamar o presidente Lula e a Preta Ferreira hoje de presos políticos? O que a Preta fez? Nada. Fez um direito dela, Ela não pode ser liderança popular? Organizar um condomínio? Cara, daqui a pouco o Boulos vai ser preso. Sabe, daqui a pouco, porque fizeram uma vaquinha para fazer um palanque, daqui a pouco, como é que vai ser? O Boulos está com medo de ser preso esses dias. Esses dias não. Começo do governo, vou ser preso. NST também. Até eu estou com medo agora. Amigas, amigos, hoje nós recebemos para a nossa conversa o ex-prefeito de São Paulo, ex-candidato à presidência da República, Fernando Haddad, que nesses tempos agora é colunista da Folha de São Paulo, professor licenciado da USP, está dando aula no INSPER e no YouTube faz o Painel Haddad. Muito obrigado pela presença, prazer, para mais uma conversa. Vamos lá. Há dias o Ciro Gomes atacou duramente você e o Lula, disse que sua candidatura à presidência foi uma fraude, que Lula não é inocente e que ele não é obrigado a apoiar a quadrilha. Numa entrevista, há dias também, o governador da Bahia, Rui Costa, disse que o partido deveria ter apoiado o Ciro em 2018 e que não se deve condicionar a formação de uma frente ao Lula livre. Depois ele reafirmou a defesa dele ao Lula livre e disse que o próprio Lula não vê problema em se ter oposição sem que haja um condicionamento ao Lula livre. Você pode nos dar sua visão, para além dos fatos, do que significa tudo isso no tabuleiro? Quer dizer, o que está sendo jogado aí? Porque tem o fato e tem a real. O real, né? Olha, se a gente fizer uma breve retrospectiva do que aconteceu em 18, o que é real, não é? Eu talvez tenha sido o primeiro petista a procurar o Ciro. Em janeiro nós jantamos juntos na casa do Gabriel Chalita, deu até um estresse com a direção do partido. Em março, abril, você disse isso pra gente na TV, numa entrevista. Pois é, e eu entendi à época de que nós devíamos estar todos juntos, né? Esse campo mais progressista, todos juntos, porque o desafio que se vislumbrava era um desafio enorme. Mas aí eu acho que os cálculos políticos acabaram prevalecendo e, infelizmente, eles não eram convergentes. Na minha opinião, e aí eu falo isso com a maior consideração, não estou aqui para ofender ninguém, não acho que a grosseria é uma coisa que devia ser banida da centro-esquerda. Se a gente não for generoso uns com os outros, como é que a gente vai querer um mundo mais generoso, né? Eu penso que o Ciro tinha um cálculo de que, com a possível prisão do Lula, o PT ia ver a intenção de voto na legenda cair drasticamente e não restaria outra coisa ao PT senão apoiar uma candidatura do campo, que ele julgava que fosse a dele. Ocorre que, depois da prisão do Lula, as intenções de voto no Lula subiram. O Lula ganhou mais de 10 pontos percentuais nas pesquisas pós-prisão. E o Lula não estava nem um pouco disposto a abrir mão da candidatura dele. Nem um pouco disposto. Sobretudo porque estava preso. Na nossa visão, injustamente, com base numa sentença que não para em pé. Já foi submetido a dezenas de juristas. Daqui não é de um, fora. nem dois, nem três. São dezenas de juristas brasileiros, estrangeiros, de vários países do mundo que dizem, são unânimes em dizer, ó, essa sentença ela não se sustenta. Você nem tem o ato de ofício do presidente que caracterizaria um benefício, um favorecimento, alguma coisa do tipo, e nem tem a comprovação de qualquer vantagem. Então você não tem a conformação do tipo penal. Aliás, Então, as Lula... conversas do Intercept Bom, mostram claramente para não falar do que é um assunto que a gente volta Pois daqui a pouco. para não falar do Intercept que veio à tona agora toda... Estava em jogo ali, a politicagem que estava em jogo nos bastidores da Lava Jato. Nada contra, muito pelo contrário, o combate à corrupção. Eu, como prefeito de São Paulo, aqui botei para correr várias máfias, muito antes da Lava Jato. Então, criei uma controladoria, o Lula criou a dele e assim por diante. Agora, politizar a Lava Jato como foi feito,
Isso é que está trazendo toda a ordem de problemas para a democracia brasileira. Mas esse tema voltaremos. Você Voltaremos. estava tratando... Mas para dizer o seguinte, a intenção de voto no Lula surpreendeu. E o Lula não estava disposto a abrir mão da sua candidatura. Sabia que era uma candidatura arriscada. Mas o Lula confiou até o último momento que, ao final, ele teria o seu direito reconhecido pelas instâncias superiores e concorreria. E estava muito certo que ganharia a eleição. Né? Depois da prisão, eu cheguei a conversar com o Mangabeira Unger sobre a possibilidade do Ciro ser vice do Lula. E se o Lula fosse impedido, assumir a cabeça de chapa. Isso você conversou, tendo conversado com o Lula antes, ou foi... Não, isso foi uma iniciativa minha sem mandato nenhum. Estava simplesmente especulando com ele essa possibilidade. Mas ia ter que conversar com o lateral depois, que no caso era o Lula. Sim, mas nem tive a incumbência, porque a proposta foi descartada liminarmente. Na sua conversa com ele. Na minha conversa com o Mangabeira. Na presença de amigos comuns. Não foi uma conversa entre eu e ele só. Né? Então tem testemunha dessa conversa. E aí selou o destino, né, que todo mundo conhece, de que eu vinha ser o vice do Lula, né, e assumir a cabeça de chapa. Tá, mas e isso hoje? Como que nós estamos assistindo nos últimos Então, dias eu e acho semanas? eu acredito que ficaram, né, rusgas, né, de 2018, né, até na atitude do Ciro pós primeiro turno e tal, ficaram rusgas, não da minha parte. Mas isso não tem a ver também com 2019, 2022 já? Eu acredito que tem, né, que tem a ver. Mas aí de novo, né, começa um novo campeonato, né? Terminou uma eleição, começa um novo campeonato. Então tem muita conversa pela frente, tem muitos fatos que vão se suceder, tem o governo Bolsonaro, tem novos atores surgindo, tem governadores que se colocam, tem... Claro. Normal, é da vida democrática, né? Há um ano, em 3 entrevistas, 3 conversas, nós tratamos de um tema, Lula, que com toda a sua dimensão e história, e o fato dele estar preso, obviamente imobiliza ou condiciona o PT de alguma forma em situações. Nós vimos isso e estamos vendo agora nesse debate. Como, sem deixar de lado a solidariedade ao Lula livre, tudo isso, como romper esse círculo? Olha, eu acho que são vários planos. As coisas acontecem em planos, em camadas diferentes. E nós temos que ter a compreensão de que é complexa a situação. Tem um plano que é do PT, né, que vai defender a sua principal liderança, porque está convicto o partido inteiro de que ele foi vítima de uma injustiça. E nós estamos aí com pelo menos 40% da população que acha a mesma coisa. Não estamos falando de... Não é uma tese caprichosa da nossa parte, né? E nós não vamos abrir mão disso. Né? Não é por amizade, não. Eu faria isso até com um adversário. Né? Acho errado isso. Um segundo plano é o campo progressista, né? Que aí é mais amplo, a maioria do qual está confortável na defesa do Lula, nesse particular. Então você tem lideranças do PSB, do PCdoB, do PSOL, menos do PDT, que concordam com a tese de que é um absurdo aquela sentença do Moro e de que aquilo foi toda uma armação para impedir o Lula de voltar ao poder. Tem um outro plano, então estou falando um segundo, tem um outro plano que é o plano da defesa da democracia, né? Tem a ver com esse direito já, tem a ver com uma certa reaproximação de uma centro-direita civilizada, mas que é liberal para valer, que não aceita retrocessos do ponto de vista da ordem institucional. Que começa a se mobilizar. Que começa a se mexer. Tudo. Então você veja que são camadas da sociedade diferenciadas, né? Essa última, que é mais ampla, ela também tem um espaço, porque efetivamente as instituições estão sendo todas corroídas por dentro e agora aparelhadas, né? O Bolsonaro não se faz de rogado, ele efetivamente avança na mão grande, no aparelhamento das instituições, na minha opinião, jogando em 2 frentes diferentes, na proteção do seu clã, mas também na preparação
de um aparato repressivo de viés autoritário. Que não, Né? que não de forma nenhuma se opõe ao discurso dele ao longo Que da não vida. se opõe. Quer dizer, ele entende os mecanismos de Estado como armas de guerra contra os seus eventuais adversários, que ele classifica como inimigos. Bolsonaro não tem adversário, tem inimigo. E é todo mundo que não está com ele, seja militar, juiz, político, não importa. Por que você teve quase 50 milhões de votos, não é candidato à presidência do PT? E quem é o seu candidato à presidência do PT? E qual é o seu caminho daqui por diante? Olha, eu discuti com o Lula logo depois do segundo turno qual que seria o meu papel. Ele chegou a me perguntar se eu tinha desejo de estar na direção do partido. Não falamos de presidência, falamos Direção. na direção. Eu disse para ele que não não tinha essa intenção, mas que eu queria me colocar à disposição dele, do partido, para, enfim, usar esse capital político em proveito de causas que eu considero fundamentais para o Brasil contemporâneo, né? Que são essas a que eu me referi, né? Eu acho que tudo está em risco, muita coisa está em risco, e eu não posso simplesmente, sabe, abdicar de um protagonismo que eu devo exercer para o bem dessas bandeiras que não são tão caras. Pedi a ele também que, na Fundação Perseu Abramo, a gente tivesse um ambiente mais reflexivo e menos petista no sentido de Produção de ser mais permeável a uma intelectualidade não petista, progressista, que pudesse colaborar com reflexões críticas sobre os nossos governos, sobre o Brasil, sobre o futuro, né? Tese com a qual ele também concordou. Então, o que nós estamos imaginando? Imaginando que a CNB, que é o campo majoritário dentro do PT, apoiaria a recondução da Gleisi, né? Combinando com outras forças políticas internas e tal, e nós tivéssemos um ambiente, um think tank progressista no âmbito da Fundação Perseu Abramo para arejar, discutir geopolítica, discutir relações internacionais, discutir meio ambiente, futuro com tecnologia. Discutir o futuro do trabalho, discutir as teses, ousar mais nas teses, né? Nós cumprimos uma etapa, né? Mas isso visto de fora, a impressão que se tem é que o partido tem uma coisa geracional meio que paralisa. Quer dizer, eu não sei se isso na prática está se dando. Inclusive em relação a, por exemplo, modernização e compreensão do processo digital. O partido tomou uma surra. O partido tomou uma surra nas eleições passadas. Uma surra. Sim, com todas as ilegalidades, mas há há defesas aquilo, se você se prepara a tempo. Quer dizer, isso tudo está sendo incorporado nos debates, eu acredito que esse think tank não pode ser para dentro, entendeu? Ele tem que ser para fora. E nós temos que incorporar os desafios que a tecnologia moderna coloca. Mas isso já está sendo feito, já porque tem eleição ano que vem. Então, eu acho que timidamente, para ser bem honesto com você, eu acho que o PT, que a gente tem. Timidamente, eu tenho falado muito de comunicação, eu costumo dizer que o PT foi organizado em torno de secretarias compartimentadas. Então você tem a Secretaria de Formação. Tem seu espaço, no fundo é cada espaço de poder. Né? Pois é. A Secretaria de Formação, a Secretaria de Organização e a Secretaria de Comunicação. Na modernidade. Está tudo junto. Está tudo junto. Ou você comunica, forma, organiza e comunica quase que simultaneamente, você está fora do jogo. Você fica fossilizado. Então o PT foi uma máquina poderosíssima. Nós montamos uma máquina analógica, a mais poderosa da história desse país. Só que é como se fosse a Revolução Industrial. Isso. Nós precisamos ir para o PT 2.0, entendeu? Nós precisamos realmente encontrar o caminho. E como o PT é muito presencial, sabe? O PT gosta de estar junto, né? Assembleia, reunião. Isso também vai ter que passar por uma... Não abrir mão do contato face a face, porque isso é do nosso DNA. Mas tem uma questão geracional aí também. Mas eu acho que tem uma questão digital aí que nós vamos ter que incorporar rapidamente. Senão... E eu acho que a prova dos 9 é 2020, viu? A minha impressão é que... É o ano que vem. Se o PT tem um ano para efetivamente mostrar que compreendeu o que é 2020. O que é 2018, né? 2020. É isso.
Antes de passar para o país e saindo de São Paulo, uma última. Quem será o candidato, ou quem são os pré-candidatos do PT à Prefeitura de São Paulo? E necessariamente será um candidato do PT na cabeça da chave? Olha, não está claro ainda, né? Tem postulações, Tato Zaratini, Paulo Teixeira, tem convidados especiais, vamos dizer assim. Quem é o convidado especial ou a convidada? O Aloysio foi sondado, o Mercadante, o Zé Eduardo Cardoso. Né? Que parece que não quer. A própria Nistela, minha esposa, foi sondada, circulou o nome dela. Mas assim, candidatos mesmo, pré-candidatos do PT, nós temos 3, que são os 3 que eu citei. Bem, Lava Jato, à luz de tudo que já foi divulgado pelo Intercept, qual o seu prognóstico sobre tudo isso nos tribunais superiores? Nos últimos dias, Gilmar Mendes disse que o Supremo decide até novembro sobre o pedido da defesa de Lula para anular a condenação. O ministro Lewandowski diz que se o plenário demorar para julgar pedidos de anulação, ele o fará caso a caso. O que você acha que vai acontecer? Qual o seu prognóstico? Olha, eu não sei o que vai acontecer, mas eu posso dizer o que pode acontecer e o que até deve acontecer, o que deveria acontecer. A sentença do Lula não dá. Simplesmente não dá sob nenhum critério. Né? Mas entre Ficou isso sendo a absolutamente... constatação... Isso não tem nada a ver com a Lava Jato, né, como um todo. Às vezes as pessoas falam, vocês querem acabar com a Lava Jato? Não. Ninguém quer que empreiteiro corrupto vá para casa. Ninguém quer que empreiteiro corrupto não pague pelos seus erros. Ninguém quer que diretor de estatal saia impune. Ninguém quer isso. Pô, o sujeito tem 100 milhões de dólares fora do Brasil? Cana. Isso é fantasia de quem acha que... Claro, mas você é um analista político, você sabe... Agora, corrigir, se juiz não errasse, não teria recurso. Né? Tem recurso porque o juiz erra. Por mal, por bem, não importa a motivação, erra. Somos seres humanos. O papel dos tribunais superiores é corrigir. Não tem nenhum problema nisso. Mas... Não é um desserviço à justiça, pelo contrário. Né? Claro, concordamos com tudo isso, mas você que é um analista político, que vive na política, esse foi um processo dito pelos próprios Dallagnol, os diálogos mostram, é um processo político. Político. Fatos à parte. Claramente. O que eu te pergunto é o seguinte, a temperatura, o vento na política já mudou o suficiente para que o Supremo ou o Superior... Eu não tenho certeza, Bob. O que eu posso te dizer é o seguinte, há uma mudança de ares em função das revelações. E nem se começou a revelar tudo. Ainda vem muito. Entendeu? Porque vai chegar um momento em que os delatores vão dizer a verdade sobre como as delações foram feitas. O outro já começou a dizer. Entende? Isso vai vir à tona. A verdade vai vir à tona. Teve gente que foi constrangida a delatar sob ameaça para sair da cadeia. O próprio Léo Pinheiro falou, eu mudei a versão porque meu advogado mandou. Ele já está de tornozeleira na rua. Pois é. Então nós estamos falando aqui de um processo muito complexo. Eu acho que os diálogos não deixam dúvidas de que aquilo foi cuidado a dedo para produzir resultado político e não jurídico. Então, quando você libera uma delação às vésperas da campanha, pensa numa busca e apreensão na casa de um ex-governador... E depois vai ser super-ministro da Justiça. Para afetar o resultado eleitoral. Impede um ex-presidente da República de assumir a Casa Civil, vazando... uma de 22 conversas. A única que poderia dar margem a uma interpretação duvidosa sobre as reais intenções daquele gesto. Aqui da conversa vazada em que sugeria que o Lula queria ser ministro apenas para ter direito ao foro especial, foro privilegiado Olha, no quem Supremo. acompanhou como eu, o que foi o périplo em torno do Lula, para o Lula aceitar, os meses de negociação com ele, semanas de negociação com a Dilma. Para ele aceitar ser ministro. Ele aceitar ser ministro, todo mundo sabia. Ele resistia porque parece que ele sabia. Ele resistiu no mínimo 3 meses, isso que eu saiba. Eu acompanhei por 3 meses esse debate. E eu era francamente favorável a que ele fosse para o governo, porque eu achava que era a única maneira de impedir o golpe. Que eu sabia que tinha uma dimensão política. Eu ia tocar num outro assunto depois, mas já que a gente falou em golpe... Outro dia no Roda Viva,
Que o Temer reconheceu. Não sei se foi um ato falho ou um sincericídio, porque ele reconhece também essas conversas com Lula prévias. Você assistiu, né? Foi... Claro. O Temer, ele sabe que o impeachment não tem base legal. Ele é constitucionalista. Ele sabe que a Então Dilma... foi um ato falho. Ele sabe que a Dilma não cometeu crime nenhum. Nenhum. Bem, nós estamos com 9 meses e a criança já nasceu. O que é o governo Bolsonaro e quais são as perspectivas? Olha, não teria como ser outra coisa. É um governo distópico. É um governo... você vê que não tem uma área, praticamente nenhuma área organizada do governo, até agora. Então existe aquele animal obscurantista que habita relações exteriores, educação, direitos humanos e meio ambiente, que a literatura já caracterizou como uma besta fera que produz obscurantismo. E que na verdade é um projeto de poder, né? Porque não é só destruição, eu diria destruição mais, para a tentativa de construir algo específico. Eu diria um pouco mais do que isso. Desde o ano passado, antes mesmo da posse do Bolsonaro, eu dizia o seguinte: o Bolsonaro, ele se vendeu à agenda neoliberal, ele precisava se vender à agenda neoliberal para angariar apoio da Faria Lima. Que contraria o que ele, inclusive, é. A vida inteira. Né? Então ele se vendeu à agenda neoliberal, sabe que essa dimensão espiritual obscurantista é necessária, inclusive, para legitimar a agenda neoliberal, que num país tão desigual quanto o Brasil não se sustenta politicamente, a não ser com esse complemento espiritual. Então você tem aí uma cola perigosíssima, claro. Porque a nossa república, entre aspas, pode estar enveredando para uma espécie de neoliberalismo regressivo nos costumes, na cultura, na ciência, e é uma combinação, para quem conhece um pouco de história, explosiva, perigosíssima, muito perigosa. Você junta intolerância com desigualdade, sedimenta isso num projeto de poder, isso solapa as bases da civilização até. Você perde o controle do processo social. Que é isso, o Dia do Fogo na Amazônia. Você vai perdendo os helicópteros do Witzel mandando bala nas favelas. Vai se perdendo, o pouco do tecido social que ainda continua, né, vai se esgarçando. A gente está falando disso aqui, eu estou lembrando de um tema que a gente já conversou em N conversas, sempre é um tema recorrente, e que, no meu entender, não sei como é que você pensa, tem a ver com tudo isso. As gerações anteriores, até agora eu vejo no PT, parece que eles não compreendem direito o que é a regulação econômica capitalista da indústria da comunicação. Porque o que é a bancada da bala que está ocupando os parlamentos e a bancada da Bíblia, senão o uso abusivo, extensivo dos meios de comunicação? Claramente. Porque isso é um produto, tudo isso é um produto... Não, o Brasil não é liberal, nem nisso, não é? Quer dizer, eu desafiei vários dos meus colegas, quando diziam, vocês são a favor da censura, eu falei, vamos tomar por base a legislação americana, então. Claro. A FCC. Vamos tomar por base a legislação alemã. Inglesa. A inglesa, a francesa. Italiana, a nórdica. Portuguesa. Vamos tomar por base... Você escolhe o país. Aliás, você falou isso com... Não sei se da Globo, você falou com algum dos donos da Globo sobre essa questão. Olha, escolha qual é o projeto. Escolhe o país. Berço da democracia. Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Alemanha. Qualquer país desses países, escolhe a legislação, vamos tomar por base essa legislação para fazer a regulação. Isso tudo, em parte, é resultado exatamente... Na verdade, eles não são liberais, eles são antiliberais. Eles são liberais com os outros. Mas no Brasil só tem liberal com o outro. Com o vizinho. Com o vizinho. O seu sentimento... Tem muito socialista assim também, viu? Socialista só com outros. Né? Qual o seu sentimento entre o primeiro e o segundo turno da eleição, quando depois do episódio da facada em Juiz de Fora, você percebeu... Eu sei qual é, porque a gente conversou até em reuniões, que não haveria um debate com o Bolsonaro.
Não, vê bem, Eu te achei meio angustiado. Não, eu sabia que o debate para mim era decisivo. Né? Porque, primeiro que o debate, a fake news vive nas sombras. Né? Então, todas as acusações que eles fizeram a mim, da maneira mais calhorda possível... Mamadeira, etc. Não, pelo amor de Deus. Né? E eu achava até engraçado alguém acreditar naquilo. O fato é que acreditam. 8% acredita que a Terra é plana. Pois é, então, é um Brasil meio desconhecido de mim. Eu te confesso que eu fiquei 8 anos no Ministério da Educação, eu duvidava que alguém pudesse acreditar naquilo. O fato é que acreditam. Eu achava que o debate seria um antídoto contra isso, porque ele ia ter que me enfrentar, olho no olho. E aí eu ia poder perguntar para ele, ou ele a mim, coisas que estavam nas redes sociais, mas que não tinha autoria, que não tinha origem, que não tinha fonte. Era um conjunto desarrazoado de fatos absurdos, desde eu ter uma Ferrari, um Patek Philippe, até eu ter estuprado uma menina, distribuir kit gay nessa escola. Foram 80 fake news contra mim e a Manuela, contabilizadas. Uma mais escabrosa que a outra. Não, e depois há uma investigação ainda sobre quem pagaria o WhatsApp. Isso aí não foi nem no Brasil que se pagou. Porque os disparos aconteceram de celulares. WhatsApp, os disparos de WhatsApp. Os disparos de WhatsApp, eles aconteceram a partir de números de celular do exterior. Então, provavelmente, quem pagou os disparos, pagou fora. Será que essa CPI da fake news chega Ela a algum... ela pode conseguir chegar, mas vai ter que rastrear. Aliás, os 2 filhos parece que estão, o Flávio e o Eduardo, estarão, não sei se não estará na embaixada ou se estará na CPI, porque também parece que se escalou para a CPI, né? Mas o problema todo é o seguinte, essa CPI de fake news vai ter que rastrear da onde vieram os disparos e quem pagou por eles. Né? Isso não é uma tarefa simples, porque é a primeira vez que vai ser feito isso no mundo. Você sabe que o WhatsApp foi usado pela primeira vez no Brasil. Nós estávamos preocupados com o Twitter e com o Facebook. Fecharam a porta do Facebook depois do É Obama, isso. do Trump e eles Depois da entraram. Cambridge Analytica ter usado o Twitter e o Facebook, eles migraram. Mas quando eu falo da falta de compreensão em relação à comunicação, que não sei se você percebe, é o seguinte, a TV Globo, durante um ano, tinha durante os telejornais uma pergunta, mande para cá o Brasil que você quer. Ou seja, milhões e milhões de pessoas mandaram os seus celulares. Se você junta isso com o Globoplay, com o que a pessoa consome, você tem uma radiografia talvez mais poderosa do que essa. Bom, E ninguém nem percebeu. É verdade. É o que você falou no início da nossa conversa. Né? Os partidos, em geral, isso vale para o PSDB também, Todos. completamente despreparado para enfrentar O mundo digital o mundo digital com as armas possíveis, ilegais disponíveis. disponíveis. Mas bem, mesmo com a popularidade do presidente Bolsonaro em queda, com situação econômica diversa, episódios, declarações desastrosas a cada dia, o Queiroz, revelações da Lava Jato, Amazônia, imagem internacional cada vez mais negativa, o governo tem imposto sua pauta econômica, reformas de caráter ultraliberal com certa facilidade. Como se explica isso? Olha, eu, para ser honesto, divirjo um pouco disso. Né? Eu acho que ele pegou a agenda Temer, E tocou adiante. está tocando a agenda Temer, mas eu acho que a equipe econômica está perdida. Sim, há dissensos, mas ele conseguiu implementar, Até aqui nem passou reforma nenhuma ainda, né? falta no Senado. Pois é, e deve voltar para a Câmara a depender do que for aprovado. Na minha opinião, o Guedes não entende economia. Sim, tô falando francamente para você. O Guedes parou lá nos anos 70, quando fez o doutorado, foi para o mercado financeiro Entende de e negócios. parou de estudar. Porque assim, uma hora tem teto de gasto, outra hora não tem. Uma hora tem CPMF, outra hora não tem. Você não vê um plano. Você não vê efetivamente qual é o desenho da economia, o que eles estão imaginando de fato. Tanto é que não aconteceu nada. Entendeu? Mas, A por economia, a projeção de todo o mercado era que o país cresceria de 2 a 2,5% esse ano, vai crescer menos de 1%.
Mas o mercado prevê, porque conhecendo, inclusive, figuras, não grandes figuras, mas o mercado chamado do cotidiano, ele prevê porque prevê ou prevê porque aquilo é parte do processo de fazer política? Não, tem das duas coisas, né? Eu acho que tem analistas que fazem propaganda, mas tem coisa que é séria. Bom, quando eu trabalhei 2 anos em banco, a gente fazia estimativa séria de PIB, fazia estimativa séria e divulgava para a sociedade aquilo que era fruto da nossa pesquisa. Eu fui analista, nunca recebi um telefonema para viesar para cima ou para baixo uma estimativa técnica. Eu digo isso assim, até como correntista de banco. Não é a primeira eleição que eu e milhões de pessoas recebemos aquela, olha, se fulano Mas chegar... Eles erram mesmo, não é má fé, eles erram. É erro mesmo. É erro mesmo. E erram porque, de fato, é muito difícil você achar uma pessoa... A economia está vivendo uma crise, num certo sentido. Quer dizer, as pessoas estão com muita dificuldade de fazer prognósticos, projeções, de explicar fatos. Então, quando você acha um cara que acertou na crise de 2008, o cara vira um... Você tem acompanhado o debate nos Estados Unidos, da Muito. esquerda, da nova moeda? Eu vou te... Olha só o que eu vou te dizer. Estou tomando um risco aqui, mas de analista. Na minha opinião, a política econômica do Trump é insustentável. Insustentável. O que pode acontecer? Uma reedição de 2020. Pode acontecer do Trump manter uma política errada, se reeleger e vir a conta. E vir a conta. Eu, se estivesse na equipe econômica, estaria alertando para esse cenário, que na minha opinião é cada vez mais possível. Pouca gente fala de que o que blindou o Brasil, porque a recessão 2015-2016 teve um componente político absurdo. Claro. Absurdo. Vamos paralisar. A sabotagem que fizeram depois da reeleição da Dilma é absurda. Erros à parte que ela própria admite. Erros que ela cometeu. Aqueles 40 bilhões de exoneração. Tal. Ela sabe que cometeu erros. Ela já disse numa entrevista. Ela estava disposta a corrigir esses erros. Só que ela não contava com a sabotagem do PSDB e do PMDB. Sabotaram o governo dela. Rumo ao impeachment. Né? Então, não é só o mercado que erra, né? Porque eles não perceberam que estavam cavando a cova... deles próprios. Né? O PSDB desapareceu com 4% de voto na eleição. Bom, dito isso, nós podemos assistir nos Estados Unidos uma coisa, guardadas as proporções, você está falando da maior economia do mundo, que tem uma capacidade de reação muito grande, mas que também, quando provoca um desastre, é mundial. Né? Contamina tudo, então, como 2007 e 2008. Então, a política econômica do Trump, no meu ponto de vista, ela é insustentável. Vai bater. E isso pode significar que ele, reeleito, ele pode ter que pagar a conta das próprias decisões, e isso não está no horizonte, está no horizonte de pouca gente hoje. Quando nós acumulamos os 400 bilhões de reservas cambiais, porque todo mundo fala, o PT, o PT... Lá atrás. Quem é que acumulou 400 bi de reservas cambiais? Segurou lá atrás. Compara o Brasil com qualquer país latino-americano aqui, são poucos os que têm condição de ostentar tamanha robustez de enfrentar uma crise econômica. Mas falando das reformas ainda, que você disse que, de fato, está no Senado ainda, nada ainda chegou à praça da nova leva de reformas. Qual era a proposta concreta, se é que tinha, do PT em relação ao tema Previdência? O partido formulou uma proposta ou apenas... Escrevemos isso. Sim. Mas qual? A nossa proposta... Primeiro que nós fizemos reforma da Previdência, fizemos duas. O PSOL nasceu de uma reforma da Previdência. Vamos nos lembrar disso. Então o PT tem muita maturidade para discutir isso. Primeiro que negocia. A gente senta com as centrais, explica as contas, abre as contas. Aliás, agora há várias informações sobre teriam feito a reforma em cima de contas falsas. Você tem visto acompanhar? Eu acompanhei, mas eu não saberia opinar sobre isso. Eu acho que as contas da área econômica estão erradas, mas são outro capítulo. Né? Eles não conseguem explicar quem ganha de 1 a 5 salários mínimos quanto vai perder, que é o grande problema.
de 1 a 5 perde muito com essa reforma. Eles não são capazes de dizer qual o número. Mas voltando ao que você tinha perguntado, a reforma que a gente previa da Previdência eram em 2 etapas. Uma primeira reforma dos chamados regimes próprios de Previdência, que é tudo que não é o regime geral. Você tem no Brasil o seguinte, a Previdência complementar, você como seletista, como cidadão, você compra um título de capitalização, Previdência, tem o regime geral, que é o do INSS, e você tem os regimes próprios dos municípios, dos estados e da União. Né? Claro. E mesmo assim, as carreiras, dependendo se é militar, se é professor, os regimes especiais. Qual era a nossa proposta? Fazer uma reforma dos regimes próprios e criar um prazo longo de transição para compatibilizar. Para ter um regime único de previdência. Na minha opinião, uma pessoa de esquerda só pode defender um regime único de previdência. É o que faz sentido. Tanto quanto eu defendo o SUS, tanto quanto eu defendo a educação pública, tanto quanto eu defendo o Sistema Único de Segurança Pública, eu defendo um regime único de previdência. Isso você se choca com porções várias da esquerda. Que tem... Da esquerda e da direita. Claro, da direita nem se diga. É, mas a minha opinião, se nós fizéssemos uma longa transição em proveito de um regime único, né, que desse segurança para todo mundo, uma velhice segura para as pessoas, depois de trabalho e tudo mais, eu acho que nós estaríamos no bom caminho. E o que vai sair dessa reforma se ela caminhar? Essa reforma penaliza muito, e não diz que penaliza, mas penaliza quem ganha menos de 5 salários mínimos. Isso é claríssimo para mim. Porque ninguém vai conseguir comprovar 40 anos de recolhimento. Você não tem como chegar aos 65 anos com 40... Isso em 5, 10 anos vai dar... Você vai ter um achatamento do rendimento de quem ganha menos de 5 salários mínimos. É evidente isso. Voltando ainda um pouquinho de novo ao PT, é que muitos atribuem a derrota a um certo distanciamento que foi se dando de movimentos sociais. Por exemplo, o Marco Feliciano ganha aquele palanque da Comissão de Direitos Humanos quando o PT abriu mão, não sei se Constituição e Justiça ou a Comissão de Economia. O PT está recompondo essa relação, está conseguindo recompor, isso passa pela Fundação Perseu Abramo, que houve movimentos sociais. Como é que está isso? Olha, acho que são várias coisas. Primeiro, se tem uma mudança dramática no mundo do trabalho. Dramática. Está acabando... Entendeu? O país está se desindustrializando, o Sudeste Asiático está levando todas as plantas industriais para lá. Quando um país do Sudeste Asiático começa a enriquecer um pouquinho, as plantas migram para o mais pobre. A mobilidade do capital industrial hoje é medonha. Então ele explora todas as vantagens de cada mercado específico. Isso é um grande desafio. Está nascendo agora uma discussão sobre o direito ao trabalho no mundo, que é paralelo ao debate sobre renda de cidadania. Mas dizendo que cidadania para valer não é só renda, é renda e trabalho. Portanto, tem toda uma discussão na esquerda mundial sobre esse novo direito, que é o direito da pessoa poder trabalhar. Existir. Né? Eu quero trabalhar e não posso. Parece um paradoxo que não cabe no mundo contemporâneo. Né? Nós dois aqui, por exemplo, você está fazendo um programa no YouTube e eu, jornalista, estou fazendo no YouTube porque... tem ali 2 jornalistas, tal, a nossa relação e a nossa profissão, a minha no caso, está meio que desaparecendo como ela foi, ela já é outra coisa. Não, e professor está mudando também, eu sou professor, ser jornalista, vai mudando tudo. Né? Então o mundo do trabalho está mudando completamente. Né? Ponto 1. Isso, para a tradição petista, pesa. Segundo lugar, tem um recrudescimento das religiões. Mas não de qualquer religião, das religiões mais fundamentalistas. Tem um avanço do fundamentalismo no mundo. E no Brasil, muito. O Brasil que já é religioso, está ficando fundamentalista. Mas não era claro que isso há décadas Sim, mas como é que lida com isso? Por exemplo, o vocalizador, as televisões, as rádios de massa sendo ocupadas o tempo todo. Outra coisa, no Brasil especificamente, o fundamentalismo está crescendo junto com o charlatanismo.
Você tem muito charlatão fazendo, sabe, posando de líder religioso e que está enriquecendo, né? Enriquecendo mesmo. Agora, eles foram... Transformando o dízimo em dividendo, entendeu? Mas esses movimentos, na verdade, a religião, foram onde as esquerdas já não estavam. Mais ou menos, porque as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, na época da redemocratização, ela se alinhou com uma pauta progressista, por incrível que pareça. Mas isso foi sendo... Nos anos 80, 90. Isso foi sendo minado. E o PT tem que dialogar com o evangélico. Claro. Tem que dialogar com esse povo. Mostrar para eles que, ok, teologia da prosperidade, bacana. Fé e tal. Não, bacana a teologia da prosperidade. Né? Nada contra. Mas você tem que olhar para o vizinho que não está prosperando, você tem que ter um estado de bem-estar, você tem que ter direitos assegurados. Então, nós temos que encaixar melhor o discurso com essas pessoas. Mesmo na questão de costumes, nós temos que saber respeitar as crenças desse pessoal, mas mostrar que isso é compatível com a tolerância civil. Ninguém é obrigado a ter aquele comportamento. Né? Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Mas a tolerância civil, sabe, nós temos que cultivar. O Estado está para proteger todo o cidadão. Independente, como diz a Constituição, independentemente de cor de pele, independentemente de crença religiosa. Nós temos que proteger o evangélico, nós temos que proteger a religião de matriz afro, nós temos que proteger o LGBT como cidadão. Todo mundo é cidadão. Cada um na sua. Cada um na sua. A vida privada, né? O nome já está dizendo, a esfera sua, da sua privacidade. Né? Ainda nesse caminho, o conjunto das esquerdas, no momento, tem uma aglomeração de lutas identitárias de uma maneira... Isso não é só no Brasil, né? Sem uma concepção atualizada global para o Brasil enfrentar os desafios de agora, né? Indo além das políticas públicas que o PT executou quando governou, em um cenário internacional bastante distinto, qual seria a proposta, não digo a proposta, porque isso é uma coisa fechada, mas o caminho daqui por diante? Tem muito equívoco nessa discussão, viu, Bob? Eu vou dar um exemplo. A questão do negro não é uma questão identitária, pô. Também acho que não, mas há outras. É uma questão social. Pô, nós temos 350 anos de escravidão nas costas. Mas esse erro não é parte disso? Não, e mais de 100 anos em que nós começamos a pagar uma dívida social. Agora que os negros chegaram na universidade. Pois é, na questão não está fora de ordem, tornar isso identitária e... Lógico, quer dizer, é comprar uma tese que não tem a ver com a nossa história. A escravidão é estrutural no Brasil. Nós fomos o país do mundo que menos investiu em educação no século XX. Nós só começamos a investir em educação no século XXI. Ou seja, o século da educação no mundo foi o século passado. As nações se educaram no século XX. Nós começamos a nos educar no século XXI. É o que eu estou te falando, o negro só chegou na universidade agora, nesse século XXI. Eu não tive um colega negro na universidade. Eu estou desde os 18 anos numa universidade. Eu entrei e não saí mais. Fiz mestrado, doutorado, concurso para professor. Eu só vejo o negro agora chegando na universidade. E que universidade vai ser essa a partir de Abraham Weintraub e tudo que a gente está vendo? O Weintraub não é um educador, né? Ele passou num concurso meia-sola, que era para doutor, depois ninguém apareceu, mudaram o edital, entrou ele e a família. É um negócio muito esquisito. Mas o que vai sair disso? Porque tem consequências práticas que nós estamos vendo dia a dia. Não, eu estou te falando, ele não é educador, ele não está lá para educar. Eu acho que ele está lá para deseducar. Ele faz parte daqueles 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas você não acha que isso é um projeto de poder, claro? Por exemplo, quando você está criando 180, o anuncia... Não, 180... o obscurantismo do governo Bolsonaro, ele é funcional. É isso, é um projeto de poder. Ele é funcional. Ninguém aposta no obscurantismo se ele não fosse funcional. Ele ajuda o Bolsonaro. Ele precisa dessa gente.
Ele não pode abrir mão dessa agenda. O projeto dele não para em pé. Se ele passar a ser um cara civilizado, ele vai perder popularidade. Questão ambiental tão debatida e tão desastrosamente conduzida pelo governo Bolsonaro. Houve muita crítica, e há ainda muita crítica em relação, nos governos do PT, à construção de hidrelétricas na região da Amazônia, sobretudo dos problemas decorrentes de Belo Monte. Você estava no governo e tal, como é que você vê isso? Olha, eu acredito, eu não sou especialista na área, mas eu ouvi muita gente sobre o assunto. E, na minha opinião, a tecnologia... Eu sou do tempo em que a gente comemorava uma hidrelétrica pelo fato de ser uma energia limpa. Uhum. Né? Então a gente fazia hidrelétrica e falava, energia limpa, não estamos queimando carvão, não estamos queimando... Hoje existe um debate entre os cientistas sobre energia nuclear. Existe hoje usinas nucleares de 4ª geração que praticamente não produzem lixo nuclear. Tudo se reaproveita dentro da própria usina. Parece que é uma tecnologia russa, se eu não estou enganado. Existe uma discussão sobre energias alternativas, as conhecidas, solar e eólica. E existe uma discussão sobre como fazer hidrelétricas, como continuar fazendo hidrelétricas. Não megas, menores. E aí tem uma discussão sobre justamente o como. Energia hidrelétrica é limpa, mas ela não pode afetar, né, as populações afetadas por barragem. Eu tive com o MAB durante a campanha, várias vezes. Eles ajudaram a formular o capítulo sobre transição ecológica. Então eu estou absolutamente aberto. Agora eu não gosto de dogma também, sabe? Não pode. Não pode nunca mais. Não pode... Bom, aí vamos com calma, né? Porque hoje o mundo está queimando carvão. Hoje o mundo está queimando petróleo. O petróleo vai se queimar por muito tempo. Então, é disso que nós estamos falando, né? Então a gente está com um problema ambiental gravíssimo e a gente tem que saber operacionalizar. Eu não estou convencido que Belo Monte foi um erro, não. De jeito nenhum. A gente está falando agora de questão ambiental, da reação do mundo. Você não vê um risco nessa fragilização do país agora, numa hora em que você tem atores como Rússia na Venezuela, China em toda a América Latina com $500 bilhão investido nessa década, Estados Unidos. Quer dizer, essa proximidade dessa nova conformação geopolítica e o Brasil tão fragilizado, inclusive com o que o Vladimir Safatli entende que é muito perigoso, que é essa efetiva divisão norte-sul, nordeste-sul. É efetiva que eu digo, as coisas estão... Sim, politicamente... É isso. Você não vê um risco vejo, no médio e longo prazo nisso, eu vejo, mas eu entendo e defendo que o Brasil tinha que liderar um processo de integração radical. O que significa? Do continente. Radical. Do país, do continente Nós não Brasil. vamos sobreviver isolados. Nós não temos escala para sobreviver isolados. O que significa? A gente ficou pequeno. Tem que ter uma união latino-americana. Como é a União Europeia. Nós temos que ter uma coisa para valer aqui. Uma integração para valer. Mas o que significa isso na prática? Moeda? O programa máximo. Em quanto tempo eu não sei. Mas nós somos muito parcimoniosos na integração. Isolados seremos jantados por alguém. Nós não temos chance. Nós não temos chance. O mundo ficou grande demais. Entendeu? Você está falando... Os chineses têm 1 bilhão e 400 milhões. Você está falando o seguinte, a economia americana é 10 vezes maior que a nossa. Já por paridade de poder de compra. 10 vezes maior que a nossa. A União Europeia é 10 vezes maior que a nossa. Aí você pega China, Coreia e Japão, que é um outro conglomerado ali, 10 vezes maior do que a nossa. Qual é a chance que nós temos? Não temos chance. Não tem como, não tem escala. Hoje, uma planta industrial produz pelo Brasil inteiro. E no caso da Ásia, com um problema... A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, está ficando rica, tem 67% das terras não agricultáveis, então o mundo vai viver a diáspora chinesa.
já tem uma base militar na África, que é um poder emergente rapidamente. Então, essa fragilidade é... Se nós não nos integrarmos, nós vamos nos desintegrar. Esse é o dado. Se o Brasil não se integra. Se nós não nos integrarmos radicalmente, América nós Latina. vamos nos desintegrar. Nós não temos alternativa. Tá. Agora, para isso precisa de estadista, precisa de... Quem E nós- enxerga. não vai ser com... Eu tenho até pena, às vezes, do Bolsonaro. É que eu tenho pena do país mais do que do Bolsonaro, né? Porque... Como Mas é que eu falo, você como é que um definiria cara... o personagem? Cara, não dá. É um negócio que saiu do controle, entendeu? É uma coisa... É um vexame. É um tempo que tem similares também mundo afora, né? Não tem. Não tem similares. Não. Eu estudo essa coisa o tempo todo, eu fico olhando para isso. Você fala assim, o Modi na Índia tem uma coisa... Não. O húngaro, O o Duterte polonês, tem... Não. O Orbán, não. não tem igual. Salvini, O mundo não. se curva. O mundo se curva ao Bolsonaro. É hors concours. Tá? Olha as coisas que ele fez esse mês. Não é? Esse mês. Não são os 30 anos de palhaçada no Congresso. E o verbo autoriza, né? A palavra autoriza, É então... impressionante. Não dá. Eu falei agora há pouco do Vladimir Safatli. Outro dia a gente conversando numa dessas entrevistas, ele disse que, sem deixar de lado uma frente, ele disse que ele acha que é o tempo de uma radicalidade inevitável, em que cada um vai ter que mostrar o que é, quem é. Você acha que isso é incompatível, é compatível, isso é possível no Brasil? Quer dizer, ele defende uma radicalidade, no fundo, o fim da velha conciliação, a eterna conciliação brasileira. É um modelo que se esgotou. Como é que você pensa disso? Olha, tem uma coisa que eu vou fazer a leitura pelo avesso, né? Vou até resgatar aqui textos antiguíssimos do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique tinha uma tese curiosa. Depois que ele escreveu a Teoria da Dependência com o Faleto, ele escreveu alguns livros, né, sobre empresário brasileiro, sobre modelo político, em que ele textualmente é como se ele dissesse, fazendo uma interpretação mais popular, assim, ele diz o seguinte: olha, essa burguesia nossa aqui não vai para frente. A burguesia nacional não tem apetite, não tem vocação, não tem... Rentista, na verdade. Nos últimas décadas... Ele fez até um survey sobre o assunto, né? E ele dizia, a nossa burguesia não tem essa predisposição, essa sede de liderar. De liderar, né, de se tornar um projeto, player global. Um projeto. Não via isso. E nós estamos falando, o Fernando Henrique está escrevendo aí final dos anos 60, começo dos anos 70, esses livros. Eu acho que piorou, né? Eu fui reler tudo. Agora eu fui reler. Porque eu falei, eu vou para trás para ver onde é que está o ponto. E ele escreve isso. E quem, de alguma maneira, e aí eu não quero aqui entrar nas minúcias desse problema, mas quem de alguma maneira voltou a pensar uma burguesia nacional foi o Lula. O Lula queria uma burguesia nacional forte. Acho que a frase do Delfim até, né? Que o Lula salvou o capitalismo brasileiro. Acho que essa frase é do Delfim. Então, o Lula, ele tinha a pretensão de fortalecer uma burguesia nacional. Uma burguesia nacional moderna, uma burguesia nacional que atuasse também fora do Brasil, que tivesse tentáculos na América Latina, na África, no Oriente Médio. Ele promoveu a integração entre esses países, teve cúpulas, teve vários encontros. Ele efetivamente pensava que a América Latina, a África e o Oriente Médio poderiam ser grandes mercados para produtos brasileiros. Por isso, e serviços brasileiros, por exemplo, na área da construção pesada. Então, o Lula, eu acho que foi um presidente que ainda nutria a esperança de que nós pudéssemos ter uma classe dominante moderna. E é de se perguntar, até pelo comportamento desta classe e pelo que ela própria fez com o Lula, se
Você crê nisso? Se a pergunta que o Vladimir faz pode ser relida a partir desse diagnóstico pelo outro lado. Então, afinal, que burguesia é essa que nós temos, entendeu? Eu acho que essa pergunta está recolocada e a história vai responder, inclusive pela aposta que eles fizeram no Bolsonaro. Porque eles fizeram uma aposta no Bolsonaro aposta, contra o na verdade, Lula. recorrente a cada eleição, seja no Bolsonaro. Sim, mas qual é o projeto desse pessoal? Essa é a pergunta, Se é que eles têm. Essa é a pergunta que eu faço, que eu pergunto para alguns amigos que fazem parte. Falo, vem cá, por que vocês não fazem um paper? Diga, nós 40 ou 50 pretendemos ou desejamos isso para o país. Sabe o que os textos do Fernando Henrique sugerem? É que não existe esse texto. Não existem condições sociais para que esse texto que você reivindica seja escrito. Porque cada um é um. Porque cada um é um. Está todo mundo cuidando dos seus particularismos, inclusive em relação ao Estado. Mas falando em cada um é um e no Fernando Henrique Cardoso, o que lhe pareceu a posição dele no segundo turno? É que o Fernando Henrique, eu estou citando o Fernando Henrique quando ele era de esquerda. Não, eu estou dizendo assim, o que lhe pareceu porque... O Fernando Henrique foi um intelectual de esquerda. Só que na época ele ia ser eleito, segunda capa da Carta Capital, a gente entrevistou o ACM e o título, se eu não me engano, era Fernando Henrique nunca foi tão de esquerda como vocês estão pensando. Pode ser, mas a matriz do pensamento dele, ele tinha uma cabeça e uma matriz de pensamento que vinha da esquerda. Que vinha da esquerda. Ele era uma pessoa lida, Fernando Henrique, né, é um professor, Ninguém há de negar. E é um intelectual, né, sob todos os pontos de vista. Mas o que você achou da posição dele no segundo turno? Não foi excessivamente distante? Eu acho que, a partir de um determinado ponto da vida do Fernando Henrique, ele escolheu o lado da direita e ele é a fonte que ainda inspira uma parte do empresariado nacional, os bancos. Tem um pessoal mais envernizado aí que vê nele uma fonte de... Uma reserva. Uma reserva. Falando em frente, você acha que é possível uma frente partidária ou uma frente civil, digamos assim? E por que o PT não esteve nessa recente lançamento do Fórum Democracia e Direito Já, que congregou representantes de PDT, PCdoB, PSB, PSDB, Solidariedade e PV? Não, mas o PT estava também. Foi o Suplicy, foi o Nabil Bonduque. Mas não institucionalmente. Então, eu encontrei até esses dias um dos promotores aí desse evento, né? E expliquei que eu achei estranho que o evento ia acontecer a portas fechadas. Eu, pessoalmente, não fui por isso. Falei, pô, eu vou para o aeroporto, entro em restaurante, entro em cinema, entro em teatro, não ando de segurança. Por que eu vou para um lugar a portas fechadas? Você tem sido incomodado, aliás, você está no avião, tem alguém enchendo o saco ali? Nunca fui. Isso tem sido tão comum em relação a todos os lados, né? Nunca sofri bullying, você nunca viu um vídeo meu batendo boca com ninguém. Eu também respeito todo mundo, né? Diga-se de passagem. E exijo respeito porque respeito as pessoas. Em coluna recente na Folha e também em diversas manifestações, você tem falado nessa frente. Que estratégias são necessárias para essa aliança? Como é que isso pode se dar? É de baixo para cima? Como é então, que isso... quando eu falo do think tank, eu acredito muito que é uma caixa de pensamento, digamos que assim. A gente tem que... A esquerda não pode se apresentar da mesma maneira como vem fazendo. O mundo mudou muito. As coisas estão mudando muito rapidamente. Qual que é a nossa proposta para o mundo do trabalho? O que nós faríamos? Vocês estão discutindo isso. Estamos discutindo isso. Então eu acho que nós temos que, primeiro, menos arrogância, porque o objeto é complexo. Então você tem que ter uma postura humilde diante da situação, uma situação complexa. Eu acredito que tem companheiros nossos em outros partidos que estão com as mesmas angústias, têm as mesmas preocupações, querem remontar as coisas da mesma maneira. Então não é hora agora, sabe, de ficar... É hora de ter uma postura mais generosa. Mas essa frente, quando a gente está falando de frente partidária, mas eu digo como ligar... É óbvio que a vida existe, as pessoas existem, e existem milhares de movimentos na sociedade. Quer dizer, como tornar isso política? Quer dizer, como isso integrar isso... Então, eu acho que é por meio da reflexão crítica, né? Então a gente tem que fazer isso junto, desde o começo.
até para a gente chegar às mesmas conclusões ou conclusões parecidas sobre o que fazer. Eu acho que a gente tem que ampliar a nossa interface com a sociedade, inclusive com aqueles com quem nós não estamos conversando. Tem muito bolsonarista arrependido que está aberto a uma conversa. Mas não está ficando tarde, por exemplo, para 2020, que é um pré-2022? Eu acho que o momento é agora. É que o PT viveu, o PT passou alguns meses se discutindo, que é normal. Ganhamos 4 eleições, perdemos a 5ª. Natural que a gente tenha passado 6 meses, né, o primeiro semestre de 2019, conversando internamente. Eu acho que agora o PT está mais coeso. Como atuar nesse campo que se tornou bolsonarista, por exemplo? Que parece... Olha, eu acho que o bolsonarismo raiz... Esse não tem conversa. Não, a gente, quem é otimista com a humanidade sempre acredita que conversa. Por exemplo, Agora, é óbvio que tem um núcleo duro do bolsonarismo que é mais impermeável. Não lhe parece que esse núcleo duro, na verdade... A impressão que eu tenho é que o Bolsonaro é uma espécie de imã de ressentimentos variados de cima a baixo, não importa a classe social. De sentimentos ruins, né? É isso. Eu acho também, mas eu acho que tem expressão política hoje. Tem. E você pode estar falando de 15%, pode estar falando de 20%. Pode. E dá tempo para vocês... E mesmo em países desenvolvidos, você tem extrema-direita que consegue 20% dos votos. Falando em 2020, algo que ia deixando passar. E aquela condenação de Caixa 2? Nem foi... Não. Condenação não. Nem foi de Caixa 2. O que era aquilo? A acusação era de Caixa 2. Quando a gente desmontou a acusação Parece que era tese de mestrado, alguma coisa. Não, a acusação foi de que uma gráfica que tinha prestado serviço para a minha campanha tinha sido paga com recursos do delator. Aí nós desmontamos a tese. Não tinha nenhuma plausibilidade, porque eu tinha prejudicado justamente o delator semanas antes do pagamento da gráfica. Gráfica que tinha prestado serviços de minutos para a minha campanha. Publicou uma matéria. De minutos da minha campanha. Não podendo me condenar por Caixa 2, o juiz fez uma coisa surpreendente. Ele falou, eu acho que pela análise da conta de energia elétrica, a oscilação de consumo não justifica os serviços efetivamente prestados, portanto, o candidato se descuidou da sua própria campanha e esses serviços provavelmente não foram prestados. Então... E onde é que você está parado agora? Não, isso vai para o Tribunal Regional Eleitoral, mas a suposição de que uma gráfica que prestou serviço para 8 partidos, que tinha mais de 100 funcionários, não exista, que é a base da sentença, você vê que um jornal que não me deve nada, né, destacou um repórter para falar do que se trata, né? Que isso aqui não tem nexo. E efetivamente, assim, eu acho que ela deve ser revista, a sentença, porque ela efetivamente ela não é coerente com a própria acusação. A acusação era uma, a condenação foi outra. E, de novo, não é Caixa 2, não. É de ter informado uma prestação de contas que não se realizou. É como se eu tivesse prejudicado a minha campanha... Porque você não prestou atenção na conta de luz. Né? Por negligência, vamos dizer assim. Então desviaram dinheiro lícito da minha campanha por negligência minha. Não fiquei conferindo nota por nota. Segurança pública. Nos períodos de governo do PT, ao tempo que desigualdade diminuindo, renda subindo, etc., tudo que a gente acompanhou, houve ao mesmo tempo contínua elevação dos índices de homicídios, superlotação de presídios, crescente penalização de delitos. Por que décadas depois da Constituinte de 88 não se conseguiu elaborar no poder uma política de segurança pública racional, eficaz, etc.? Isso eu acho uma grande falha da redemocratização. Se você olhar para a Constituição brasileira, é uma coisa muito curiosa. Tem um capítulo sobre educação, tem um capítulo sobre seguridade social, assistência, saúde, previdência, tem um capítulo sobre cultura, esporte, lazer, meio ambiente. Tem um artigo sobre segurança pública. Medo da recém-finda ditadura. Então, nós pagamos um preço altíssimo por nem os constituintes de 88
que tinham carta branca para escrever a nova carta, não tinham limites para escrever a nova carta, nem o Constituinte de 88 soube abrir um capítulo sobre segurança pública como um direito social, porque é assim que deveria ser tratado. Como educação, como saúde. Hoje é extremamente grave a situação, porque, na verdade, para dar real, São Paulo, por exemplo, qualquer um, não precisa ser jornalista, sabe que tem regiões da cidade onde dominadas pelo ou por milícia, ou por tráfico, por alguma Rio de coisa, Janeiro. ou pelas duas coisas. O Luiz Eduardo Soares estima que 40% a 45% da população do Rio de Janeiro vive sob territórios dominados por milícias. Quer dizer, como é que vai resolver isso, assim, estalando o dedo? Nós tínhamos que ter, efetivamente, o Constituinte de 88 não enfrentou, e os governos que se sucederam também não enfrentaram. A tese que me parece a mais avançada é óbvio que é do Sistema Único de Segurança Pública, que tem alguns princípios que me parecem a saída para o impasse. A ideia do ciclo completo. O que é isso? Porque ciclo completo é para você não ter divisão de tarefas entre polícias distintas. Quer dizer, quem começou a investigar, quem reprime, investiga, quer dizer, as polícias fazem o ciclo todo da segurança pública. Hoje você, por exemplo, a investigação cabe à Polícia Civil, a repressão cabe à Polícia Os governadores não abrem mão da sua guarda pretoriana, que é a PM. Então, mas nós precisamos criar um sistema único, cooperativo. Nós fizemos isso na educação, nós fizemos isso na saúde, por que a gente não pode fazer na segurança? É executável. É difícil, porque as resistências corporativas são enormes. E há muita corrupção. Muita corrupção. Claro. Então, para você vencer tudo isso... Agora, 99% da corporação é de gente trabalhadora, que chega em casa, tem família... Quer ter um salário compatível. Quer ter um salário compatível com os riscos que está correndo. Ou seja, não vamos aqui demonizar pessoas porque elas estão numa determinada corporação. Sem que se cometa os mesmos erros cometidos em relação a Dilma, no último impeachment. Bolsonaro já deu motivos para tanto? Se já deu, olha, eu sou da tese de que, assim, nós temos que ser muito coerentes a vida inteira. Presidente ruim se tira na urna. Tira na urna. Presidente ruim. Presidente que cometeu crime de responsabilidade, aplica-se a lei. Coisa que não há. Crime de responsabilidade, até onde vai o meu juízo, não vi. Então, estamos chegando no fim. Em 2018, houve um erro de estratégia, além de timing, digo claramente, na campanha, para além do fator facada em Juiz de Fora, não? Olha, a facada não deu a vitória para o Bolsonaro, como dizem. Ela impediu o debate. A facada teve dois efeitos. Levou o Bolsonaro para o segundo turno, isso não tem dúvida, porque deu uma exposição para ele que ele não teria, e impediu o confronto de ideias entre mim e ele. Né? Então isso pesou muito, mas sem as fake news ele não teria ganhado a eleição. Uma última coisa, em 2018 nós tivemos um episódio da Marília Arraes, em Pernambuco, aquela questão do PSB e tal, que foi barrada a candidatura. Aquilo ali produziu efeito na chamada juventude, que foi possível acompanhar de perto. Esse tipo de necessidade, que ao mesmo tempo é um erro, será que acontece? Olha, eu não acho isso. Eu sou amigo, simpatizo, acho uma grande liderança, gosto da família inteira. Explica o que aconteceu, até porque a gente... Não, foi um acordo nacional com o PSB, em que o que foi conseguido, né? Além do fato de que a Marília retiraria a candidatura em proveito da reeleição do governador Paulo Câmara, que o PT apoiou desde o primeiro turno, e, aliás, ele ganhou no primeiro turno. O PSB, por sua vez, faria o mesmo gesto em Minas Gerais, e o PSB não lançaria candidato a presidente nem apoiaria outro candidato que não fosse do PT. Acabou não apoiando ninguém. Mas isso teve um custo, né? Teve custo, como toda decisão política. Teve o benefício. Você faz as contas. Né? Não existe negociação em que você não tenha perda. Não existe isso.
Você vai sentar só para ganhar? E outra, nós tivemos aí a reeleição do governador Paulo Câmara, que é uma pessoa respeitável, uma pessoa que teve para com o presidente Lula e com o PT a melhor postura, assim como o Ricardo Coutinho, na Paraíba, também teve, assim como o Flávio Dino no Maranhão. Ou seja, quando você senta à mesa para negociar, porque das duas uma, ou o PT não abre mão de nada, ou o PT abre mão de tudo. Quer dizer, não é assim. Vai apanhar de qualquer jeito. O PT é hegemônico, daí você abre mão, porque abriu. Pô, mas a acusação não era de que a gente era hegemônico. Aí quando você abre mão de alguma coisa, penalizou. Então as pessoas têm que saber do que acusar o PT. Obrigado. Um abraço.